Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, da Fiesc, da Engie Tractibel Energia e do Cicobi Santa Catarina. No programa de hoje você vai conhecer uma história de empreendedorismo e de sucesso. A história de Topázio Silveira Neto, um manezinho que identificou em um nicho de mercado, até então inexplorado em Santa Catarina, a oportunidade de um grande negócio. Pioneiro no ramo de telemarketing, Topázio fundou, em 1999, a primeira empresa de call center do estado, a Multiação, que depois foi incorporada pela Softway, onde permaneceu como diretor até o ano de 2007. Hoje ele comemora o sucesso de sua nova empresa, a Flex Contact Center, fundada há 7 anos. A Flex vem crescendo nesses 7 anos a taxas superiores a 50% ao ano, né? Os números são expressivos. Hoje a Flex tem 12 mil pessoas trabalhando, Santa Catarina e São Paulo, em 12 unidades de operação, atendendo mais de 50 clientes. Agora vamos conhecer a trajetória desse empreendedor. Eu sou o filho mais velho de uma família de 4 irmãos. Meu pai é funcionário público, advogado, funcionário público. Minha mãe nunca trabalhou, sempre ficou em casa. E meu avô foi dono de um bar na frente do antigo Campo do Avaí, né? Chamava-se Campo da Liga, onde é o shopping Beira-Mar hoje, em Florianópolis. Ali tinha o Campo do Avaí e na frente tinha o que se chamava de Bar Topázio. Então, o Bar Topázio era propriedade do meu avô, que tem o mesmo nome, ou melhor, eu tenho o mesmo nome que ele. Mas meu avô era um policial militar, que foi durante anos policial militar, mas sempre com uma veia empreendedora, um pouco artística, fazia teatro amador, sendo policial militar. E quando se aposentou, montou um bar. Os meus avós, por parte da mãe, muito simples. Meu avô era encanador e a minha avó sempre cuidou da casa. Mas gente muito trabalhadora, empreendedora, ninguém tinha origem clássica, ninguém era alemão, ninguém era italiano, nada. Nós éramos... Minha bisavó foi caçada no mato como índia, meu bisavô era um sujeito que veio de Porto Alegre, tinha lá alguma origem açoriana, e a família toda desse jeito, mas uma família muito simples, trabalhadora. Aluno de escola pública, Topázio passou em 2 cursos, engenharia na UFSC e administração na UDESC. Bom, cresci naquele ambiente, ali próximo da Rua Bocaiúva, depois me mudei para Trindade, e na Trindade fiz o vestibular, depois de estudar no Instituto de Educação, aqui em Florianópolis é a maior escola pública da época. Estudei toda a minha vida no Instituto de Educação e passei no vestibular da Universidade Federal e da Universidade do Estado, né? Naquela época você podia fazer 2 universidades gratuitas, né? Na faculdade começou o namoro com a futura esposa, que logo determinou: para casar, tem que ter emprego. Foi assim que ele começou a trabalhar na Caixa Econômica Federal. Nos primeiros 3 meses de faculdade de engenharia, conheci minha atual esposa. Começamos a namorar em 1980 e estamos casados há 30 e tantos anos, 32 anos. E, obviamente, como nós éramos namorados, a minha mulher olhava e dizia assim: olha, para casar precisa arranjar um emprego, não tem como casar sem emprego. Eu não tinha família rica, não tinha pai rico, não tinha nada, como é que vamos, né? E ela ficava... Um dia ela vem e me aparece com um edital de concurso da Caixa Econômica Federal. Topázio, tem um concurso da Caixa, vamos fazer junto e tal. Eu falei: Caixa Econômica? Eu nem me ligava nesse negócio. E fizemos o concurso. E nós 2 passamos para ser funcionários da Caixa Econômica Federal. Passados 6 meses, ela deu outra intimada: tem emprego melhor no Banco do Brasil. Ela disse: olha, tem um concurso melhor, ganha mais no Banco do Brasil. Falei: vamos fazer. Fizemos os 2. Aí nesse eu passei, ela tinha lá uma parte de contabilidade que ela não conhecia muito, mas como eu fazia administração eu conhecia. E eu passei no Banco do Brasil e fui chamado na sequência para trabalhar aqui em São José. E larguei a Caixa e fui para o Banco do Brasil, e ela continuou na Caixa, fez uma carreira bacana, trabalhou durante 15 anos na Caixa. E eu no Banco do Brasil fui concursado, entrei no banco, e aí o bom do banco é que eu trabalhava de madrugada. Então, eu fazia engenharia de dia, fazia ESAG à noite, e a partir das 11 da noite até as 5 da manhã eu trabalhava no Banco do Brasil. Vinha para casa, dormia até às 10 eu acordava, ia para a faculdade de engenharia e depois fazia administração. Bom, isso durou mais 2 anos. Aí eu não aguentava mais e tive que abandonar o curso de engenharia.
Então, na sexta fase, eu parei a engenharia e terminei a ESAG. E quando terminei a ESAG, aí as coisas começam a... Já estava há 4 anos no Banco do Brasil quando eu terminei a ESAG. Adorava o emprego, mas não me via naquele tipo de trabalho o resto da vida, né? Fiz grandes amigos no Banco do Brasil, aprendi muito, foi uma grande escola. Mas formado em administração, todo jovem, na época eu tinha 24 anos, 24, 25 anos, todo jovem quer empreender alguma coisa. Eu dizia, poxa, eu estudei administração durante 5 anos. Com o diploma de administrador na mão, surgiu mais uma oportunidade. E surgiu um convite de uma empresa da região, que era uma empresa de porte médio, que trabalhava aqui no estado, uma indústria de frangos, né? Quem é de Florianópolis conhece com certeza a Frangos Macedo, uma empresa belíssima, uma empresa extremamente organizada. E um professor meu da ESAG me indicou, né? Eles foram na ESAG e perguntaram, olha, nós queremos contratar um gerente financeiro e tal, você tem alguém para indicar? E eu tenho um professor que disse, olha, teve um menino aqui que foi estagiário meu, mas ele é funcionário do Banco do Brasil, então eu acho até que ele seria um bom candidato, mas duvido que ele saia do banco, né? E aí o doutor José Macedo disse, não foi mal, mas pelo menos eu vou falar, né? E me ligaram e disseram, olha, vem aqui o professor Fernando Ferreira de Mello Júnior, que à época era presidente do Banco do Estado, te indicou para trabalhar? Eu falei, vou. E as coisas coincidiram. Quando eu estava olhando a possibilidade de sair do banco, eu tive o convite da Macedo para ir para lá como gerente financeiro. E eu aceitei. A decisão não agradou muito à família. Afinal de contas, um emprego no Banco do Brasil era um dos mais valorizados na época. Não é difícil de imaginar a reação da minha família, né? Uma família muito simples, que tinha um filho que trabalhava no Banco do Brasil, que à época era o sonho de emprego de muitas pessoas, na área pública, né? E eu então pedi demissão e fui para Macedo. E lá na Macedo eu fiquei durante 12 anos. E foi a minha grande escola empresarial, porque lá eu aprendi e passei por todas as áreas. Após 12 anos atuando como executivo em diversas áreas da empresa, Topázio identificou, no mercado, uma nova oportunidade. Aí a vocação empreendedora falou mais alto. Em 98, se a gente for puxar pela memória, foi o ano da privatização das telecomunicações. Até então, o telefone era uma coisa muito cara, as pessoas botavam no imposto de renda, uma linha telefônica, né? Em 98, privatizou. E quando privatizou, criou-se um mercado que não existia, que era o mercado de pessoas que tinham o telefone em casa. E que, portanto, a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, as empresas eram obrigadas a criar uma linha 0800, um número para que as pessoas tirassem dúvida quando tivessem dúvidas do produto. Você junta isso com uma massa de telefones que começava a crescer, você tem um negócio, né? Que eu também não imaginava o tamanho que era esse negócio. Era só uma sensação. Junto com outras pessoas, nós começamos uma pequena empresa de call center, né, que era uma central de atendimento e que tinha à época, imagine, 30 pessoas trabalhando. E era a maior empresa de Santa Catarina nesse segmento. Isso só faz 15 anos, né, 15, 16 anos. Então, a partir disso, nós começamos a aprender uma nova atividade, que era atender clientes, fazer vendas por telefone e fazer relacionamento à distância, né? Ou seja, usando o telefone como canal. A Multiação fez tanto sucesso que despertou a atenção de fundos de investimentos e de grandes empresas do setor interessadas em fusão. E aí nós conhecemos um fundo de investimento de São Paulo, que foi apresentado por um grande amigo aqui de Florianópolis, Josué Areão. E o Josué disse, olha, Topázio, eu tenho um fundo lá em São Paulo que eles estão investindo num negócio que chama call center, que eu acho que é mais ou menos o que tu tens por aqui. Eu disse para ele, Josué, eu acho que é mais ou menos o que eu tenho, mas eles não vão se interessar pela gente, nós somos muito pequenos, eles estão lá em São Paulo é uma cidade grande. Não, mas me dá aí um portfólio teu, um folder e tal, e eu vou levar para eles olharem. E assim ele fez. Eu sentei na minha máquina, escrevi lá os clientes que eu atendia, botei num folderzinho, dei a ele, mas confesso a vocês que a minha chance de ver aquilo virar alguma coisa era zero, era traço, não tinha, na minha cabeça não existia chance. Qual foi a minha surpresa? Que 2 semanas depois bate aqui em Florianópolis, ali na Praça Pereira Oliveira, onde nós atuávamos, 3 senhores engravatados do fundo querendo conhecer a Multiação, que era a nossa empresa.
Eu falei, meu Deus do céu, mas eu não tenho nem onde receber esses caras. Mas não, eu tinha uma sala de reunião muito bonita, né, e aos fundos da nossa sala de reunião, a nossa área de operação, então eu sempre fazia um showzinho, quando eu recebia clientes, eu falava do negócio, ia lá e puxava uma esteirinha assim que subia, e aí mostrava a nossa máquina de vendas, 30 posições, 30 pessoas trabalhando, aquilo era um show, era o máximo. E eles gostaram muito do que viram. À época nós já tínhamos umas 300 pessoas, 2 ou 3 andares ali, e eles já tinham uma empresa de call center em São Paulo, e nós fizemos um negócio. Mas esse negócio levou 1 ano e meio para maturar, nós fizemos um negócio em 2001. E quando nós fizemos o negócio, nós já tínhamos 600 pessoas. A fusão da Multiação com a Softway fez a empresa disparar no mercado. Topázio permaneceu na diretoria da Softway até 2007, quando a empresa foi vendida. Terminada a quarentena de 2 anos, comum nesse tipo de transação, Topázio voltou a atuar no que gosta e sabe fazer. Quando eu vi as histórias do comandante Rolim da TAM, ele tinha uma frase que sempre me marcava muito, que ele dizia assim, olha, o negócio é avião novo com piloto velho. Porque quando a gente inverte, piloto novo com avião velho, costuma não dar certo. E aí, pensando nisso, eu falei, nós vamos montar uma empresa nova, mas eu vou chamar alguns pilotos mais velhos para tocar essa empresa nova junto comigo. E eu fui buscar outros 4 sócios junto comigo, nós éramos 5, para começar um novo negócio. E o mais importante, o Topázio voltou a atuar numa atividade que ele domina. O serviço de telemarketing ainda provoca rejeição muito grande por conta de ligações em horários inadequados e com ofertas que absolutamente interessam. Isso se resolve com um bom treinamento. O Topázio fala sobre isso. Em todo relacionamento humano, a gente tem que entender a questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? E não é diferente numa operação de venda por telefone, por exemplo. O que você faz para que você tenha sucesso numa operação de venda por telefone? Primeiro, você tem que conhecer muito bem o teu cliente do outro lado da linha. Como é que se faz isso? Hoje em dia você tem tecnologias poderosíssimas para traçar perfis de consumidores. Eu costumo usar um exemplo de que se eu não tiver filhos menores, pequenos, bebês, e alguém me liga oferecendo um produto para criança recém-nascida, é uma abordagem absolutamente inadequada, porque eu não sou consumidor daquele produto. Agora, se eu gosto de viajar, como gosto, e alguém me liga oferecendo um belíssimo pacote de viagem, financiado em 12 parcelas sem juros, para um hotel maravilhoso, eu vou adorar essa ligação, porque ela vem ao encontro da minha necessidade. Esse processo de empatia, esse processo humanizado de se relacionar com o cliente, profissional, e aí você tem que ter um profissional habilitado e capacitado para isso, leva ao sucesso de qualquer operação de venda por telefone. Você está acompanhando a trajetória do empresário Topázio Silveira Neto, pioneiro no setor de call center em Santa Catarina. Hoje ele comanda a Flex, que este mês comemora 7 anos de sucesso. Veja como nasceu a empresa. Na discussão desse novo negócio, nós falamos assim, bom, nós vamos montar uma empresa de call center, que seja uma empresa diferente, onde as pessoas se sintam bem em trabalhar e que a gente seja bastante flexível. Flexível, ágil, flexível, não sei o quê. E Flex. E Flex foi o nome que a gente acabou dando, né? 4 letras, fácil, as pessoas relacionam direto com flexibilidade. E nós montamos a Flex no dia 7 de julho de 2009. No primeiro ano de atividade, a empresa, que hoje atua com mais de 12 mil colaboradores, trouxe oportunidade de emprego para centenas de jovens em Florianópolis. Olha, esse tipo de atividade que nós fazemos é uma atividade que emprega muitos jovens. Para você ter uma ideia, 60% das pessoas que a gente emprega têm entre 18 e 24 anos. Então, na faixa de maior desemprego da população é onde a gente emprega. Entre 75% e 80% das pessoas são mulheres. E os nossos turnos de trabalho são de 6 horas por dia. Então, isso possibilita que todas as pessoas, quem quer estudar, quem tem família, quem tem filhos, etc., possa trabalhar nessa atividade. E aí nós pensamos, bom, como bom seria uma cidade do interior de Santa Catarina ter uma empresa como essa. E Lages, na Serra Catarinense, foi escolhida para abrigar a primeira filial da Flex. E nós fomos para Lages com uma meta ambiciosa de criar 400 empregos em Lages, uma cidade que nunca soube o que era um call center, né? E lá em Lages fizemos isso,
Foi uma dificuldade muito grande para arranjar um espaço, mas arranjamos. E montamos a nossa primeira operação em Lages. Passados 4 anos, né, desde que nós montamos Lages, 4 para 5 anos, aquele sonho de 400 empregos viraram quase 2.000 empregos em Lages hoje, né? Hoje nós somos o maior empregador da cidade, o maior empregador privado da cidade, são quase 2.000 empregos, 1.800, 2.000 empregos. Já estamos na nossa segunda unidade, em vias de construir uma terceira unidade em Lages, e se demonstrou a nossa unidade de todas que nós temos, uma das mais produtivas, uma das mais que tem pessoas mais firmes para trabalhar, comprometidas. Tivemos uma experiência belíssima em Lages, continuamos tendo, e eu agradeço muito às pessoas de Lages, porque elas foram nossa grande alavanca para o crescimento da empresa. Sediada em Florianópolis, mas também com unidades em Lages, Xanxerê e São Paulo, a Flex tem um crescimento sustentado em valores fundamentais. Felicidade, o primeiro valor, flexibilidade, o segundo valor, lealdade, o terceiro valor, e profissionalismo, que colocado em ordem inversas é um anagrama que dá a palavra flex, né? Com algumas letras aí você junta a palavra flex. Flex, uma empresa de tecnologia onde o talento humano faz a diferença. Uma empresa de serviço, ela se dá através de pessoas, né? A não ser que você seja uma empresa puramente tecnológica, as pessoas estão na base da prestação de serviço. E uma empresa de contact center não é diferente. Pessoas e tecnologia, aliado a processos bem definidos, definem a chave de sucesso. Uma característica inovadora da Flex é a atenção dispensada na formação dos seus profissionais. Hoje a empresa beneficia mais de 700 colaboradores com bolsas que cobrem até 80% dos custos do ensino superior. Ao longo desses 7 anos, nós temos pessoas que começaram como teleatendente, hoje são coordenadores, hoje são gerentes, hoje são superintendentes da empresa. Então isso me orgulha muito e nos orgulha a todos, porque nós damos possibilidades de crescimento na carreira. Agora a gente sabe que para a pessoa crescer na carreira, ela precisa estar capacitada, ela precisa ter formação. E a Flex vem ao longo desse tempo tendo 2 vertentes muito fortes de formação. Uma vertente interna, que são os cursos de capacitação e formação de liderança, por exemplo, onde através de um programa de desenvolvimento de liderança, que nós chamamos internamente de PDL, nós formamos todos os nossos gestores, de supervisão à superintendência. E isso não é suficiente. Nós sentimos a falta de formação escolar de nível superior. Num país onde 5 ou 6% das pessoas é que tem acesso ao nível superior, nós criamos um programa e incentivamos através de bolsas de estudo, onde os nossos profissionais de qualquer nível podem ter acesso a bolsas de estudo pagando valores muito pequenos. Hoje um profissional da Flex, ele pode fazer um curso de nível superior, numa metodologia à distância, numa grande universidade de São Paulo, e, portanto, em qualquer unidade da Flex ele pode ter acesso a esses cursos, são mais de 20 cursos de nível superior, pagando aproximadamente R$70 por mês. Investir em capacitação sempre deu bons resultados. Bons resultados para a empresa e também para os colaboradores. As pessoas se tornam muito mais profissionais, capacitadas, com uma visão de mundo muito ampliada, o que faz com que os nossos clientes também olhem a Flex de maneira diferenciada. Poxa, uma empresa que investe tanto em educação, o que tem de diferente lá para mim que sou cliente? E ele percebe essa diferença na prestação de serviço. E isso nos encanta, porque nós temos noção exata de que o futuro de qualquer negócio está na educação e na inovação. E não há como inovar se você não tiver uma base de profissionais bem capacitados. E é muito bacana ver a transformação das pessoas ao longo do tempo. Muitas vezes você tem uma pessoa que saiu de um ensino médio, onde em nenhum momento no ensino médio se fala como é a vida empresarial, né? Às vezes até, fazendo o ponto do empreendedor, eu entendo que esse país só tem saída por um meio, através do empreendedorismo, através da livre iniciativa, da empresa privada, gerando emprego e renda. Mas isso não se ensina na escola. Então a pessoa termina o ensino médio, se dispõe ao mercado de trabalho sem saber como o mercado de trabalho funciona. Então é gratificante
para quem empreende, para quem tem uma empresa, para quem gera empregos, ver não só o crescimento da riqueza de todos, mas o crescimento pessoal e profissional de cada um. Especializada nos serviços de saque, televendas e cobrança, a Flex atende clientes, líderes em seus segmentos, destacando-se os setores financeiro, segurador, telecom e varejo. Nessa linha, nós temos o ciclo completo, que começa numa simples operação de venda por telefone de um produto ou serviço, evolui para uma operação de atendimento a cliente. Então, a partir do momento que você tem uma base de clientes instalada, você passa a ter necessidade de atender esses clientes de maneira à distância, seja por telefone, seja por chat, seja por e-mail, seja por outros canais digitais. Nós temos um serviço muito grande na Flex, que é de recuperação de crédito. Então, empresas que têm consumidores que por qualquer motivo estão devendo os seus compromissos, a Flex tem grandes operações de cobrança hoje para clientes de diferentes portes no Brasil inteiro, né? E chegamos até operações de recuperação de clientes. Empresas que perderam seus clientes ao longo do tempo e querem recuperá-los, nós temos uma série de produtos para recuperação de clientes por telefone, por meios digitais e outros meios, né? Em meio a incertezas e complexidades de um mercado sempre em evolução, a busca pela inovação também é uma constante. O mercado está mudando. Eu tenho filhos adolescentes, como muitas pessoas têm, e a gente sabe que os adolescentes já falam muito pouco ao telefone. Eles usam muito mais ferramentas digitais de comunicação e inter-relação, e nós estamos preparando os nossos produtos para essa nova era. Aos poucos isso vem entrando no nosso dia a dia, aos poucos essa geração mais digital vem se incorporando ao mercado de consumo, e a Flex está fazendo todos os arranjos internos junto com parcerias, inovação, universidades, para que a gente tenha ferramentas para atender esse novo consumidor, que muitos chamam do consumidor 2.0 ou 3.0, que é o consumidor totalmente engajado digitalmente, sabe o que quer escolher a forma pela qual vai entrar em contato com as empresas e não mais aquela forma que a empresa disponibiliza para ele. Ele escolhe a hora, o local e o meio com o qual ele quer conversar com a empresa. E a Flex está se preparando para isso e é o nosso futuro. Estamos inaugurando em Florianópolis, por agora, um centro, um laboratório de inovação, dentro do Centro de Inovação da ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Base Tecnológica, onde, cercado por outras 35 empresas inovadoras, nós vamos ter um laboratório com 5 ou 6 profissionais da Flex, que estarão buscando nesse ambiente novas formas de operação, novos produtos, novos serviços, novas tecnologias para agregar ao nosso negócio principal. Esse será o novo salto que a Flex dará no mercado, abrindo para os seus clientes e fornecedores a possibilidade de parcerias no desenvolvimento de novas tecnologias. Nossos clientes todos que vêm e que conhecem o nosso projeto se encantam e querem estar juntos. E vamos estar juntos com grandes marcas nacionais, buscando formas inovadoras de atendimento a cliente. O crescimento sustentável da empresa é o desafio que motiva o empresário Topázio Silveira Neto. Crescer a companhia e gerar oportunidade para as pessoas é uma coisa que me desafia muito. Prestar um bom serviço para os nossos clientes e vê-los satisfeitos, atingindo os seus objetivos, é um outro desafio que para mim é fundamental e sem isso a empresa não sobrevive. E mais ultimamente, levar oportunidades de trabalho para cidades do interior, cidades menores, que nunca ouviram falar na nossa atividade, e hoje você ter milhares de pessoas que têm na Flex a sua principal fonte de renda, a sua principal fonte de poder se formar no nível superior, sustentar a sua família, crescer como pessoa, como profissional, isso me faz acordar todos os dias, e não só eu, mas toda a nossa equipe de gestão aqui na empresa, faz a gente acordar todos os dias com muita vontade de trabalhar e muita vontade de driblar as dificuldades que surgem e que são naturais, ainda mais no momento que o país vive de uma indefinição bastante grande. Mas nós lançamos esse ano na Flex o ano da superação. Todos os anos a gente lança um ano temático. 2016 é o ano da superação. A superação é você se doar um pouco mais, fazer um pouco mais do que você faz normalmente. A gente costuma dizer,
vamos acordar 1 hora antes e vamos trabalhar 1 hora a mais. Porque nós podemos fazer a nossa parte, não podemos mudar o ambiente, então temos que nos adaptar. E a adaptação nesse momento requer mais trabalho, mais dedicação, mais empenho naquilo que você faz. E com a crença de que é possível fazer diferente aquilo que já é feito. Nós entramos no mercado extremamente maduro e ao longo de 7 anos fomos achando o nosso espaço. Com dignidade, com muita humildade, com muito trabalho, determinação e com um trabalho em equipe de engajamento de pessoas. É nisso que nós acreditamos. Pessoas engajadas, com um propósito único e atendendo a clientes que buscam um diferencial. Isso a gente vem fazendo e é isso que vai nos levar pelos próximos 7 anos.